O momento da palavra. Eu dei como título desta palavra: quem se levanta diante de Deus encontra resposta. Hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Ana, muito conhecida. E Ana, depois de anos sofrendo ali ataques, sofrendo perseguições, sofrendo provocações da parte de sua rival, digamos assim, é Penina. Penina também é esposa de um homem chamado Eucana. E por que, pastor, que ela provocava Ana? Por que Ana há tantos anos vinha sofrendo esses ataques? Bom, a gente precisa entender que Ana, ela era estéril, ela não poderia gerar filhos. E isso, de uma certa forma, era muito frustrante, principalmente para a mulher desta época aqui, não é? Porque a mulher pensava: eu vim neste mundo para gerar filhos, ter filhos, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. E Ana, ela carregava uma dor dolorosa, muito triste com ela. Uma dor silenciosa que talvez poucos sabiam. Mas até que chega um dia que Ana, ela precisa se levantar. Ela vai agir. E é aí então que nós aprendemos muito com a história de Ana. Bem, nós vamos precisar do livro de 1 Samuel. O capítulo será o primeiro e o versículo será o 9 em diante. Vamos ler o texto e aprender? Diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram, beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. A história de Ana começa a mudar daqui para frente. Perceba que o texto começa dizendo que Ana se levantou. É figurativo. É mais do que uma atitude física o que está escrito aqui. Ana para de ficar se lamentando, chorando pelos cantos, se debruçando. Ana para. Ana decide se levantar, é uma decisão. Ela precisa agir. Talvez eu esteja falando com alguém agora que está precisando se levantar. Mais do que um ato físico, é figurativo, tá? O se levantar aqui é agir, é tomar uma decisão, é parar de ficar se lamentando, é determinar. Ana está cansada e ela sabe que existe um caminho, e é esse caminho que eu quero apresentar a você. Muitas das vezes precisamos nos revoltar, não contra Deus, tá? Precisamos nos revoltar contra o problema, contra a situação, contra aquilo que está impedindo a gente de caminhar, de enxergar as bênçãos de Deus. Bom, o texto continua, vamos ler aqui. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrardes, e da tua serva não esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Ana aqui, ela faz um voto ao Senhor e já está consagrando este filho que não existe ainda, sabemos que é o Samuel. Ela faz um voto ao Senhor e o texto diz que ela persevera em oração. Sim, olha aqui, ó, vou dar um pulinho no versículo 12, olha só. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Bom, perseverando em orar. Esta é uma qualidade que todo filho de Deus deve ter. Perseverar, uma qualidade duradoura. Às vezes a pessoa desiste um pouco fácil. Você já conheceu alguém que começa um curso e para, começa uma faculdade e não consegue terminar? Ela não consegue concluir.
ela não consegue perseverar, precisa se levantar, precisa tomar uma posição, dizer não, eu vou até o fim, eu vou concluir. Por isso que o texto diz que Ana se levantou. A vida de Ana, ela começa a mudar daqui para frente, daqui para trás, Ana só chora. Mas daqui ela tomou uma decisão, ela para de ficar se lamentando. E sabe qual o resultado de quem se levanta diante de Deus? Ele encontra a resposta, mas é se levantar com perseverança, é se levantar determinando, é se levantar agindo, parar de ficar se lamentando e se colocar diante de Deus e falar, eu vou até o fim. Bom, eu não consigo ler tudo por causa do tempo, mas eu vou achar o versículo aqui, já achei. Olha que interessante o versículo de número 18, e aqui eu termino. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Mas que glória, hein? A fé muda semblantes. Ana creu antes do milagre acontecer. Que lindo! Bom, fique com esta palavra de hoje. Lembre-se, a fé muda semblantes. A fé colocada em Deus muda a nossa forma de pensar. Tem que se levantar, clamar a Deus e Deus fará o milagre. Que Deus te abençoe com esta palavra desta tarde, em nome de Jesus.